A paz do Senhor, meus irmãos da Assembleia de Deus, Tempo Central, na cidade de Mombaça, passando aqui para trazer uma reflexão ao seu coração. Hoje, sábado, 21 de março, tenho certeza que Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Eu quero tomar por base o texto que está no livro de 2 Reis, capítulo 3, a partir do versículo de número 9, que diz: E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército, o gado que estava com ele. Então disse o rei de Israel, que o Senhor chamou estes 3 reis para nos entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: não há aqui um profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? E respondeu um dos servos do rei e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho contigo? Vai aos profetas de teu pai, os profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: viva o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti. Ora, pois trazer-lhe um tangedor, e sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor: fazei cova neste vale, porque assim diz o Senhor: não vereis vento, nem vereis chuva, mas todavia este vale se encherá de tanta água, que beberá vós, o vosso gado e o vosso animal, e isso ainda será pouco aos olhos do Senhor. Será aqui um texto bastante conhecido de todos que apreciam ler a Bíblia Sagrada. Capítulo 3 de 2 Reis fala que Acabe morre, o seu filho Jorão agora começa a reinar no seu lugar, e de repente Mesa, que pagava tributo a Israel no reinado do seu pai, quando ele assume, ele corta relações com o rei de Israel. E a Bíblia diz que isso perturba o coração do rei Jorão, ao ponto dele chamar Josafá e contar todo acontecido, e Josafá dizer a ele: eu serei contigo, os teus cavalos são os meus cavalos, os teus soldados são os meus soldados. E a Bíblia diz que eles saíram durante 7 dias no deserto e faltou água. E agora o rei Jorão, perturbado, diz: mas Josafá, tu nos trouxeste aqui para morrer? E Josafá perguntou a ele: porventura não tem aqui um profeta do Senhor? E o moço disse: tem Eliseu, aquele que deitava água na mão de Elias. E mandaram chamar Eliseu, e quando ele chegou, ele disse: olha, Jorão, eu te conheço, eu conheço os teus pais eram reis depravados, eu não tenho compromisso contigo, mas por causa de Eliseu eu vou profetizar. E a Bíblia diz que ele mandou chamar um tocador, e quando o tocador tocava, o Espírito do Senhor se apoderou de Eliseu. E ele disse: cave cova neste lugar, porque não vereis vento, não vereis chuva, mas todavia esse vale se encherá de tanta água, que beberá vós, o vosso gado e o vosso animal. Quando nós nos deparamos com esse texto, nós aprendemos algumas aplicações para a nossa vida espiritual. O versículo 15 diz assim: ora, pois trazer-lhe um tangedor, e sucedeu que, tocando o tangedor, veio sobre ele o Espírito do Senhor. A Bíblia vai dizer que se instalou-se uma crise, falta água, a crise está instalada. O rei Jorão perturbado, o exército atônito, pois não tinha água nem para os homens, nem para os animais. E de repente, a Bíblia diz que Eliseu manda chamar um tocador. E em meio à crise ele começa a tocar e a louvar ao nome do Senhor. Aqui o Senhor me faz entender uma primeira lição. É que independente das circunstâncias, aprenda a louvar a Deus. Independente do que você está passando, louve ao nome do Senhor. Nós não precisamos de motivações para adorar o nosso Deus. Em meio às lutas, em meio às crises, em meio aos problemas, você pode abrir a sua boca e bendizer ao nome de Jesus de Nazaré. Me faz lembrar o Salmo de número 137, quando a Bíblia diz que Israel, em meio ao cativeiro, os seus algozes chegam e lhe faz uma pergunta, e perguntou: vocês são crentes, são de Sião? Eles disseram: somos.
Então cante um hino para nos alegrar. E a Bíblia diz que toda a congregação disse em uma só voz: como cantaremos nós em terra estranha, que as nossas harpas penduramos no salgueiro? É como quem diz, nós não temos motivações para cantar. Eu quero dizer a você, nesta noite, você não serve a Deus pelo que Deus lhe proporciona. Você serve a Deus pelo que Deus é na sua vida. Então, em meio a esta crise que tem se instalado a nível mundial, em meio a essa pandemia que tem assolado, que tem trazido medo, insegurança aos corações, eu te convido nesta noite a cantar um hino ao Senhor, a louvar ao nome de Jesus, a bendizer, porque louvar a Deus aqui vai muito mais de que entoar um hino. Louvar a Deus aqui vai muito mais de que entoar uma canção. Louvar a Deus aqui é adorar o Senhor. É saber que independente de qualquer circunstância, Ele é digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. A segunda aplicação que nós aprendemos nesse texto está no versículo 11, quando diz: e disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos ao Senhor por intermédio dele? Aqui eu aprendo uma segunda lição. É que quando nós não soubermos o que fazer, devemos saber para quem recorrer. A Bíblia diz que Josafá não sabia o que fazer, pois acabou-se a água, o lugar é deserto, mas ele se lembrou-se que quando o recurso terreno acaba, o recurso do céu entra em ação. Porque Deus só fará aquilo que eu e você não pode fazer. Então, nesta noite, talvez você se encontre encurralado num beco sem saída. Mas eu me lembro do que disse o salmista no Salmo 121. Em meio às suas aflições, em meio às agruras da luta do dia, e ele diz: eleva os meus olhos ao monte, de onde me virá o socorro? Aí ele responde a ele mesmo: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Então recorra para Jesus nesta noite. Ele tem a solução para os seus problemas. Só Ele tem as respostas para as suas indagações. Só Ele tem a cura para as suas enfermidades. Só Ele tem a solução para essa pandemia que estamos enfrentando. Porque Ele disse: o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então, nesta noite, a segunda verdade é esta: que quando não soubermos o que fazer, nós saberemos para quem recorrer. A terceira lição que nós aprendemos nesse texto está no versículo de número 16, quando diz assim a palavra do Senhor: e disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale covas. A Bíblia diz que a resposta de Eliseu para Josafá foi: cave cisterna, cave cacimba. Mas no deserto não tem aquífero, no deserto não tem manancial, no deserto não tem lençol freático. Como é que se cava no deserto? Mas eu aprendo com isso, que há momento que Deus prova a nossa fé. Essa é a terceira aplicação que eu aprendo. Deus prova a nossa fé. E o que me chama a atenção é que o que eles queriam era água. E o movimento físico de cavar buraco, em vez de aplacar a sede, aumenta a sede. Tem momento que a gente ora para Deus, dá um basta naquele problema. Aí Deus resolve aumentar o problema. Deus resolve aumentar as dificuldades. Além de sede, Deus diz: vocês agora vão cavar. Vocês agora vão fazer buracos, vocês vão abrir covas. Parece que eu vejo alguém passando dizendo: ei Josafá, ei Jorão, aí não tem água, é deserto, não tem um aquífero, não tem um manancial, não tem um lençol freático. Mas ele dizia: mas tem a promessa daquele que nos prometeu. Então, se Deus está provando a tua fé, não se preocupe, porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé. E se ele recuar, a alma de Deus não tem prazer nele. A quarta verdade que nós aprendemos nesse texto está no versículo 17. Porque assim diz o Senhor: não vereis vento, nem vereis chuva, mas todavia esse vale se encherá de tanta água que beberei vós, o vosso gado
e o vosso animal. Aqui está uma quarta aplicação para a nossa vida. É que Deus não precisa mostrar a ninguém que Ele é Deus. Imagina Josafá cavando no deserto. Ele sabia que não tinha água. Era um lugar seco. Aí agora talvez a expectativa de Josafá foi depois daquele buraco, daquela cacimba pronta, vinha uma grande chuva, uma tempestade. Aí o profeta chega e diz, não vai ter vento, não vai ter chuva, não vai ter tempestade, não vai ter trovão. Não é para desanimar o coração? Tem hora que a luta vem para nos desanimar. Tem hora que as circunstâncias parece que vai nos abater. Parece que tem momento que tudo contribui para dar errado. Mas é neste momento que Deus entra em ação. Então não espere Deus mostrar que é Deus. Não espere um estrondo para alguém saber que Deus é na tua vida. Quando alguém menos esperar, Deus vai entrar em ação. Quando alguém menos esperar, a mão do Todo-Poderoso vai agir ao teu favor e o nome do Senhor será glorificado. E a quinta verdade e última está no versículo 18, que diz, e ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, e também entregará nas tuas mãos os moabitas, os seus inimigos. Aqui está uma quinta aplicação para o nosso coração. É que a visão de Deus, ela é maior do que a nossa visão. Eles queriam água. Deus disse, além de água, eu vou dar os inimigos nas vossas mãos. Tem momento que a nossa visão ela é centralizadora. Tem momento que a nossa visão ela é raquítica, ela é minimista. Mas eu louvo a Deus, porque Isaías disse que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos. Os seus pensamentos são mais sublimes do que os nossos pensamentos. Aí Paulo vai dizer aos Filipenses que ele faz muito mais além daquilo que pensamos ou imaginamos. Talvez você tenha pensado de uma forma, mas eu quero dizer a você nesta noite, Deus vai te surpreender. Eu me lembro que quando Filipe, ele encontra aquele menino com 5 pães e 2 peixinhos. E Filipe olha para a multidão e diz, mas Senhor, o que é isso para tanta gente? Eu louvo a Deus que a visão de Jesus é diferente da visão de André e da visão de Filipe. Na visão deles não dava, mas na visão de Jesus já deu. Na visão deles era impossível, mas Jesus já tinha contemplado o milagre, porque o texto diz que ele estava experimentando, porque já sabia o que havia de fazer. Então, nesta noite, Deus tem algo excelente para a nossa vida. Deus tem algo excelente para a nossa cidade. Deus tem algo excelente para o nosso estado. Deus tem algo excelente para o nosso país. Deus tem algo excelente para o mundo. Descanse nas promessas do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te ajude. Que você possa guardar esta palavra no teu coração. Fique na paz, o vosso pastor e amigo, Pastor Júnior. Deus abençoe.